Ok, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Fundamentos de Eletricidade. Nessa aula nós vamos explorar aí o conceito de potencial elétrico. Esse é o meu plano de aula. Então, como objetivos, eu espero que ao final dessa aula você seja capaz de relacionar energia potencial a forças conservativas, definir potencial elétrico, relacionar potencial elétrico a campo elétrico, relacionar superfícies potenciais em linhas de campo e calcular o potencial de alguns sistemas elétricos. Então, como introdução, gostaria de dizer que forças conservativas, são relacionadas aí à energia potencial e se apenas elas estiverem atuando nos sistemas, então a gente pode utilizar o princípio da conservação de energia e fazer previsões que seriam muito complicadas utilizando-se apenas o conceito de força, Então, elas são uma ferramenta e tanto para fazer previsões nos casos em que se aplicam. Mas talvez a aplicação mais importante e mais comum, de um potencial elétrico estão nas tomadas elétricas que são utilizadas aí para alimentar, aparelhos eletrodomésticos e que fazem a nossa vida ser como ela é hoje, Então, uma baita de uma aplicação aí do conceito de potencial elétrico. Então agora a gente vai tratar aí da relação entre energia potencial e forças conservativas. Então, pessoal, nós vamos considerar aqui que o trabalho realizado por uma força F ao longo de uma trajetória C, de uma posição inicial A até uma posição final B, é dado pela integração do produto escalar da força por um elemento infinitesimal de caminho ao longo desse trajeto. Então, é o que está representado aí na figurinha que vocês estão vendo aí na tela. Então, essa aqui é a trajetória C, a força tem uma orientação qualquer e o dn é um elemento infinitesimal aí do caminho, A integração está sendo realizada de A até B. Bom, se essa partícula, seja lá o que for, se esse sistema tiver uma massa m constante, se não se alterar, ao substituirmos aí a força pela taxa de variação da quantidade de momento em relação ao tempo, a massa, por ser constante, não estamos adotando essa hipótese, pode ser retirada da derivada, E ela também, pelo mesmo motivo, pode ser retirada da integração, E, bom, essa operação aí os matemáticos não gostam muito, Mas é comum de ver aí nos livros didáticos de física a troca aí do produto escalar dv/dt, escalar dl por dv escalar dl/dt, Bom, essa derivada aqui nada mais é que a velocidade. E aí, pessoal, aqui cabe um registro, para explicar por que esse produto interno vai resultar no produto dos módulos desses dois vetores v e dv. Então vamos voltar aqui, vou utilizar o GeoGebra para mostrar o motivo para vocês. Então, pessoal, vou usar aí o GeoGebra como ferramenta para tentar explicar por que aquele produto escalar ali resultou na multiplicação dos módulos dos dois vetores, ou, em outras palavras, por que a inclinação entre a velocidade e a variação de velocidade, um elemento infinitesimal de variação de velocidade, por que essa inclinação é zero. Então, vamos considerar aí que, inicialmente, o produto interno considerado no trabalho era o produto F escalar dl, Então, uma das formas de interpretar esse produto escalar é que se considera, para calculá-lo, não a força F, que está apontando em uma direção qualquer, mas a componente da força, no final das contas isso vai resultar na componente dessa força que aponta paralela a dl, F cosseno de alfa, aí no caso, somente a contribuição dessa componente aí vai agregar, vai produzir trabalho, A outra componente, a componente perpendicular, esse elemento infinitesimal de caminho aí não vai conseguir produzir nenhum ganho de energia, nesse sentido. Então, esse produto escalar, a gente
pode interpretar, né, como se a gente estivesse considerando apenas, deixa eu ver se esse vetor aqui, isso, a multiplicação desses dois vetores, né, componente da força paralela ao elemento infinitesimal de caminho. Ora, mas se for assim, então, como a força é paralela à aceleração, também a aceleração seria paralela a esse elemento infinitesimal de caminho. Mas, por conseguinte, né, como a aceleração é a variação de velocidade, a taxa de variação de velocidade em relação ao tempo, então também, né, um elemento infinitesimal de variação de velocidade estaria apontando paralelo a esse elemento infinitesimal de caminho, que, por sua vez, também, né, vai ser paralelo aí à velocidade, uma vez que velocidade é a taxa de variação, né, do elemento infinitesimal de caminho em relação ao tempo. Então, assim a gente poderia concluir, né, que velocidade e variação de velocidade seriam paralelos aí nesse caso, né? Uma outra forma de considerar isso seria pensar que o sistema é restringido a se mover pela trajetória. Se for assim, né, a variação da velocidade só pode se dar numa vizinhança muito pequena em relação a essa posição aí, ao longo do trajeto. E o trajeto numa vizinhança muito pequena nesse ponto vai ser paralela à velocidade, né? Então, a variação de velocidade aí só poderia apontar paralela à velocidade, e é por isso que aquele produto escalar ali tem como resultado o produto dos módulos dos dois vetores, ou seja, velocidade, né, e variação de velocidade são paralelos, ou em outras palavras, né, a inclinação entre esses dois vetores é nula. Então, como acabamos de comentar, né, o produto escalar dv interno v vai resultar em vdv, porque a inclinação entre os dois vetores é nula, né? Então, esse cosseno aí vai se tornar 1 e o produto interno se torna apenas a multiplicação dos dois módulos. Bom, e essa integração aí é uma integração simples, né? A gente pode resolvê-la usando a regra da potência, né? Então, ela vai resultar em v quadrado por 2 aplicado nos dois extremos, que é o que está aqui. Então, a conclusão desse cálculo é que o trabalho realizado acaba se tornando aí a diferença entre essas duas quantidades, né? Massa vezes quadrado da velocidade final dividido por 2, menos massa vezes quadrado da velocidade inicial dividido por 2. Se essa quantidade for denotada por energia cinética, então a conclusão natural é que esse trabalho vai ser a diferença dessas duas energias cinéticas ou a variação da energia cinética, ou seja, o trabalho realizado é a variação da energia cinética do sistema, né? Então, eu gosto de dizer isso nas minhas aulas, que o trabalho é, na verdade, uma medida, né, da energia que é introduzida no sistema, mas sob uma forma bastante específica, né? Energia cinética, ou seja, aquela energia ligada à velocidade, ou seja, a energia ligada ao movimento, né? Então, um trabalho positivo acaba introduzindo esse tipo de energia no sistema, o sistema acaba se movendo mais rápido, né? Um trabalho negativo retira esse tipo de energia e o sistema acaba se movendo mais lentamente após isso, né? Uma força é dita conservativa se o trabalho por ela realizado não depender da trajetória, se depender apenas das posições inicial e final do trajeto. Ou de maneira equivalente, né, se essa integração aí de caminho, um percurso fechado, for nula. E uma força é dita central se ela depender apenas da distância R, né, ao centro de forças. Então, a força central tem uma expressão desse tipo aqui. Ela vai apontar a direção do centro de forças ou convergente ou divergente dele. Então, se for assim, essa força é chamada de força central. Vamos ver que o trabalho realizado por uma força central, né, só vai depender das posições inicial e final do caminho. Então, vamos começar aqui com essa integração, né, ao longo de um percurso fechado, de um percurso C, de uma posição A até uma posição B. Então, o trabalho realizado por essa força vai ser produto escalar, né, da força central escalar dl, elemento infinitesimal de caminho. Bom, aqui, né, pelo motivo que eu já havia comentado ali no GeoGebra, esse produto escalar aqui vai resultar apenas em dr,
Acho que eu vou até ilustrar de novo no GeoGebra para ficar mais claro. Então, pessoal, vou tentar mostrar aí por que o produto escalar do vetor unitário R chapéu, né, com o vetor elemento infinitesimal de comprimento dl vai resultar no vetor dr, tá? Então, tentei ilustrar aqui um caminho, né, um elemento infinitesimal de caminho dl, e o vetor unitário R apontando aí para o centro de força, né, só para indicar qual que seria a direção e o sentido da força central. Então, pessoal, para explicar esse resultado, eu vou invocar aqui a chamada forma trigonométrica do produto escalar, né? R escalar dr vai ser então o produto dos módulos desses dois vetores, que eu vou denotar aqui o módulo de R chapéu por R chapéu entre barras, né? O módulo do vetor dl por dl, né? E aí o cosseno da inclinação entre os dois, né? Exibir a inclinação entre os dois, esse ângulo alfa aqui. Bom, o módulo do vetor R chapéu é 1 porque ele é um vetor unitário. E aí vai resultar disso o produto entre dl e cosseno de alfa, que nós vamos chamar de dr. Então, para deixar ainda mais evidente, eu vou construir aí um triângulo aqui retângulo, né? Contendo aí o vetor dl, o ângulo alfa, para mostrar que de fato esse produto vai ser um dr. Então, para dar sequência, né, para exibir que esse produto aqui vai ser igual a um dr, deixa eu arrastar um pouquinho esse texto, né? Vou exibir aí uma perpendicular ao vetor unitário R chapéu, tá? Vou ampliar a figurinha para a gente ter uma visão melhor, né, do diagrama vetorial. E aí, só para mostrar, pessoal, que eu construí aqui um triângulo retângulo contendo o ângulo alfa e o vetor dl. Vou exibir aí o ângulo desse vértice, né? É um ângulo reto, tá? Isso aqui é um triângulo retângulo, então. E aí, da trigonometria, né? A gente pode deduzir que esse segmento aqui tem tamanho, né? Tem magnitude igual ao tamanho desse vetor, dl, vezes o cosseno desse ângulo. Uma vez que esse ângulo aqui é um ângulo reto, né? Esse cateto aqui é o cateto adjacente a esse ângulo. E aí, o dl ocupa a hipotenusa, né? Então, esse segmento aqui teria magnitude dl cosseno θ, tá? Então, pessoal, dl cosseno θ é o tamanho desse segmento aqui. Então, a gente pode utilizá-lo para construir um vetor que aponta aí no sentido do vetor R, tá? Está apontando aí para o centro de força, né? Só para indicar qual que é a direção da força, né? Então, vamos ampliar a figurinha aqui. Opa! Tá aí. Então, vou exibir esse vetor. Esse vetor aí, que eu acabei de desenhar, ele vai ser um vetor de tamanho infinitesimal. Por quê? Porque o dl tem tamanho infinitesimal. E ele vai apontar na direção do vetor R. Então, é natural considerar que esse vetor é um vetor dr. Por quê? Porque ele está apontando na direção R. Então, acredito que isso aí dê conta de explicar por que aquele produto interno dl R chapéu vai resultar num dr, ok? Então, acredito que com isso deve ter ficado claro que esse produto escalar aqui vai resultar em um dr. E agora, para resolver essa integração, a gente vai invocar um resultado bem conhecido do cálculo, né? Esse domínio de integração pode ser separado em dois domínios pela introdução de uma posição intermediária R0, e daí essa integral se torna a integração de RA até R0 e de R0 até RB, dessa função aí, que é a magnitude da força central, né? E aí, pessoal, não vai ter outro jeito, né? Não vai ter outra saída dizer que o resultado dessa integral vai ser uma função aplicada nos extremos RB e R0, tá? Aqui vai ser no extremo RB subtraída do extremo R0, e aqui vai ser integrada de um RA até um R0. Então, vai ser esse resultado dessa integração, essa primitiva, aplicada em R0 menos RA. Ora, resulta disso, né,
que quando for feita a soma desses dois resultados, a integração aplicada, a primitiva aplicada em R0 acaba se cancelando, e aí a gente pode concluir, né, que esse trabalho só vai depender das posições inicial e final. Então, como ele só vai depender das posições inicial e final, não vai depender do trajeto, né? Essa função a gente pode dizer que uma função desse tipo é uma função, é uma força conservativa. Eu acredito que é uma dúvida honesta que você deve estar se perguntando aí, por que foi introduzida essa posição intermediária R0. Então, eu gostaria de fazer um comentário então a respeito, né? Veja que esse trabalho realizado vai depender apenas das posições inicial e final. Então, ele vai estar ligado apenas a uma diferença dessa quantidade que a gente vai associar aí a uma energia potencial, tá? Então, seria dessa forma impossível determinar uma energia potencial de uma posição. Então, essa inserção aqui é para mostrar, né, que esse valor intermediário aí acrescido, ele não vai fazer qualquer diferença na integração, ela vai continuar dependendo das posições inicial e final, mas agora a gente tem uma forma aí de calcular a energia potencial associada a uma posição, tá? Bastaria para isso que se atribuísse um valor, tá, de qualquer um valor arbitrário a energia de uma posição de referência R, tá? Então, esse artifício é justamente para que se possa criar uma função energia potencial que vai depender de apenas uma única posição, tá? Se isso não for utilizado, veja que não tem jeito, né? O trabalho realizado vai ser só relativo aí à diferença de energias dentre duas posições. Não vai fazer sentido falar na energia de uma posição, né? Então, esse artifício aí é justamente para a gente poder falar numa função energia potencial de uma posição R. É claro, de novo, ressaltando que para poder utilizar essa função, né, é preciso atribuir um valor de referência, que em geral é o zero, né, um valor arbitrário, em geral o zero, a uma posição de referência. Somente assim a gente vai conseguir criar aí uma energia potencial de uma posição R, tá? Esse artifício a gente usa para isso, para poder definir uma energia potencial de uma posição R, e aí, já aproveitando a deixa, a gente define então a energia potencial U de R através da integração de R até uma posição de referência R0, né, de F de R dr. Então, para concluir, queria registrar então que a energia potencial vai ser uma função de posição e não de trajeto. E veja que de forma equivalente já pode-se concluir que a integração num percurso fechado C, essa força central, a circulação, né, dessa força central vai ser nula. Por quê? Porque aqui fatalmente, né, a integração vai ser a diferença dessa função aplicada nas posições inicial e final, mas elas vão ser a mesma posição aqui. Então essa integração aqui vai se anular. Então, de fato, a força central, né, ela é conservativa e a gente pode associar uma energia potencial a ela, que é definida aqui por essa função. Então, a moral da história é que existe uma energia potencial associada a uma força elétrica. Por quê? Porque ela é uma força central, né? Ela vai sempre apontar ou divergindo ou convergindo aí para um centro de força, que vai ser a carga-fonte. Ok, pessoal, agora a gente já está em condições aí de falar no potencial elétrico. Beleza, pessoal, nós vamos estabelecer uma analogia entre potencial elétrico e energia elétrica similar à analogia que foi utilizada para a definição do campo elétrico. Então, como o campo elétrico foi definido, né, pela razão entre a força elétrica e a carga de prova, também assim vai ser definido, né, de maneira similar vai ser definido o potencial elétrico. Vai ser a razão entre a energia elétrica dividida pela carga de prova. Então, para entender melhor esse conceito, eu achei interessante exibir esse diagrama esquemático aí
para tentar desenvolver um raciocínio a fim de ajudar na interpretação do conceito de potencial elétrico. Então, considerar, para a gente desenvolver esse raciocínio aí, que esse seja um sistema em que a energia seja de 8 joules. Então, vamos registrar essa energia aí. Essa seria, digamos assim, a energia do sistema. E nós vamos considerar que essa carga de prova, ela teria uma magnitude aí de 8 coulombs. Então, o sistema tem uma energia potencial elétrica de 8 joules, E essa carga de prova tem intensidade aí de 8 coulombs. Então, vou dar sequência aí no desenvolvimento do meu raciocínio, calculando qual que seria o potencial desse sistema. Como é que seria feito esse cálculo? A energia de 8 joules seria dividida pela carga de prova de 8 coulombs, resultando aí em 1 joule por coulomb. Mas a pergunta que se apresenta é como a gente poderia interpretar essa quantidade aí? Então, poderíamos interpretar essa quantidade da seguinte maneira. A gente não pode considerá-la como uma energia porque ela realmente não tem dimensão de energia, ela tem dimensão de joule por coulomb, Mas a sua magnitude seria igual à magnitude da energia de cada uma dessas cargas unitárias de 1 coulomb que compõe essa carga de prova. Qual a vantagem disso? Bom, há pelo menos duas vantagens imediatas aí a serem consideradas. A primeira delas é que o potencial seria uma quantidade conhecida, Claro, desde que fosse feito aí o mapeamento, do potencial de uma carga-fonte. Mas o potencial elétrico seria conhecido, bastando para isso saber aí a posição, da carga-fonte e a posição onde se desejaria calcular esse potencial. Então ele já poderia ser operado mesmo sem conhecimento dessas duas quantidades, nem da carga-fonte nem da carga de prova. Ele já poderia ser operado com esse mapeamento feito através desse procedimento aí que eu mostrei nos instantes anteriores aí do vídeo. Então essa quantidade já poderia ser integrada, derivada e por aí vai. Essa seria uma das vantagens. A outra vantagem é que ela é mais versátil que a energia potencial elétrica, que vai depender das duas cargas. Exatamente porque ela não depende das duas cargas, ela é mais versátil. Vejam que com o conhecimento dela seria possível determinar qual seria a energia potencial produzida aí por uma carga-fonte para qualquer carga de prova. Bastaria para isso multiplicar o potencial pela carga de prova. Então, se fosse posicionada nessa localização R uma carga de 10 coulombs, a energia dela poderia ser determinada multiplicando-se esse potencial pela carga. Então, saberíamos que essa energia potencial seria de 10 joules. Então, essa seria uma das aplicações, uma das vantagens de se trabalhar com potencial em relação à energia potencial, seria essa versatilidade. A gente conseguiria determinar aí todas as energias potenciais aí possíveis, bastando para isso multiplicar o potencial pela carga de prova. Bom, então a interpretação é que o potencial elétrico tem uma intensidade igual à energia hipotética de uma carga unitária posicionada na região em que se deseja determinar esse potencial. Detalhe, como energia potencial, o potencial elétrico também vai herdar aquela propriedade de que, para se calcular o potencial de uma posição, é necessário atribuir um valor arbitrário de energia a uma posição de referência. Nós vamos ver um exemplo aí que vai deixar isso mais claro quando nós tratarmos aí do potencial de uma carga pontual. Então, quais seriam as vantagens de se considerar o potencial elétrico em lugar da energia potencial elétrica? Uma delas é que, feito esse mapeamento, conforme nós ilustramos aqui, dividindo-se as cargas de prova, dividindo-se as energias pelas cargas de prova, o potencial já seria conhecido, já poderia ser operado, então já poderia ser derivado, integrado e por aí vai. Coisa que não se poderia fazer conhecendo-se a energia potencial elétrica de um sistema, porque ela iria variar
de sistema para sistema, né? Então percebam que o potencial elétrico ele já tem essa versatilidade aí de não depender da carga de prova, né? E conhecido potencial, se pode determinar a energia potencial elétrica, se isso for de interesse, bastando para isso multiplicar, né, o potencial pela carga de prova. Então, se a gente tivesse colocado lá naquele diagrama, né, naquele sistema, uma carga de prova de 10 coulombs em lugar daquela de 8, né, a energia que ela teria seria de 10 joules. Né? Bastaria multiplicar esse potencial determinado pelo mapeamento lá, né, pela carga de prova desse caso. Então vejam que todas as energias potenciais, hipoteticamente falando, seriam determináveis, conhecidas o potencial. Então essa seria outra vantagem, né? Se você precisasse da energia potencial elétrica, ela seria prontamente determinada, conhecida aí a carga de prova. Então agora a gente vai determinar uma expressão genérica para o potencial elétrico usando daquela analogia com o campo elétrico. Então, como ponto de partida, vamos considerar a energia potencial de uma dada posição R como sendo a integração, né, de caminho da força escalar dl de uma posição R até aquela posição arbitrária R0 lá. Aqui cabe fazer um comentário do porquê dessa escolha invertida, né, desses extremos de integração. Isso é feito propositalmente para que quando, né, os extremos de integração fossem colocados na ordem mais lógica, né, de uma posição de referência até aquela posição de interesse, apareça esse sinal negativo aqui, e aí, quando se somar essa energia potencial com esse sinal, com a energia cinética, o resultado seja que a energia do sistema se conserve, tá? Então, essa escolha aqui ela é proposital para gerar esse sinal negativo para que ocorra, né, para que se possa considerar a conservação de energia e, é claro, com isso fazer previsões poderosas, né, nesses sistemas em que ela se aplica. Então, essa escolha aqui invertida dos extremos de integração é para isso, é para justamente gerar esse sinalzinho para produzir conservação de energia, tá? Bom, mas dividindo-se ambos os membros dessa igualdade pela carga de prova, então, dividindo-se a energia de uma dada posição pela carga de prova, vai resultar disso o potencial elétrico, né? E dividindo-se o membro à direita, que é a integral aí de caminho da força, escalar dl, essa divisão, né, vai produzir aqui, se a gente dividir a força pela carga de prova, né, vai produzir o campo elétrico. Então, a expressão genérica aí para o potencial elétrico a uma dada posição de interesse R é o negativo da integração da posição arbitrária de referência até a posição de interesse de E escalar dl. Tá? Como eu havia dito, né, é costume, aliás, é de interesse, se atribuir aí um valor arbitrário de energia a uma posição de referência, então em geral feita essa escolha aí, né? Não é sempre, tá? Mas em geral é feita essa escolha, atribui-se o valor nulo de energia a uma posição de infinito. E se for assim, o potencial elétrico vai herdar essa característica, né? Porque se dividirmos ambos os membros aqui pela carga de prova, desse membro esquerdo vai resultar, dessa divisão do membro esquerdo vai resultar um potencial elétrico no infinito. E aí 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, com essas escolhas aí, a gente pode definir o potencial elétrico a uma dada posição de interesse como negativo da integração do campo escalar dl de infinito até a posição de interesse. Então, essa aqui vai ser a expressão genérica para o cálculo do potencial elétrico numa posição de interesse R. Agora a gente vai estabelecer uma relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico. Eu vou iniciar isso falando sobre algumas características de interesse para essa seção. O potencial elétrico, como a gente acabou de ver aí na seção anterior, ele é a integral de caminho do campo elétrico, né? E veja que ele é uma quantidade escalar, tá? A integral de caminho vai resultar num escalar aí, que é em geral mais simples de se calcular que um vetor, que envolve várias coordenadas, então seria naturalmente mais trabalhoso de se operar, né? Por esse motivo, seria vantajoso que em alguns casos pudéssemos calcular o potencial e determinar a partir dele o campo elétrico, revertendo a equação 2, né, que é aquela equação da circulação do campo elétrico. Aliás, integral de caminho do campo elétrico. Então, não vamos fazer isso agora, né? Vamos considerar então que num deslocamento infinitesimal, du, essa variação infinitesimal de energia potencial seja dada
pelo negativo de f escalar dl. Então, de novo aqui, para que não cause estranheza, vamos esclarecer que esse sinal negativo aparece justamente por causa daquela definição de energia potencial de uma dada posição, né? Sendo integrada de R até R0, ou seja, da posição de interesse até a posição de referência R0. Vejam que com essa definição, quando se inverte os limites de integração para fazer a integração no sentido mais razoável, né, no sentido que é lógico, né, da posição de referência até a posição de interesse, o sinal negativo aparecia lá. Então, esse sinal negativo que aparece aqui é a herança dessa definição. Por outro lado, mas o diferencial de uma função também pode ser calculado usando-se uma expansão em primeira ordem, né, da série de Taylor, no caso aqui em três dimensões. Né? Então, o diferencial de uma função, nesse caso, vai ser a derivada parcial dessa função em relação a x vezes 1 dx, mais essas mesmas quantidades, mas considerando-se as direções y e z. Percebam que isso aqui pode ser considerado como o produto interno de um vetor com as derivadas parciais com um outro vetor que contém os elementos infinitesimais de deslocamentos. Né? Esse vetor aqui é chamado de gradiente dessa função, né? E esse vetor aqui a gente vai considerar como um elemento infinitesimal vetorial de caminho dl. Então essa é uma outra forma, é uma forma de se calcular matematicamente o diferencial de uma função. E aí, se a gente aplicar essa expressão ao diferencial de energia, né, veja que ele vai ser então o produto interno, né, do gradiente da energia com um elemento vetorial infinitesimal de caminho dl. E daí, se a gente comparar as expressões 3 e 4, veja que dá para concluir disso que essa força vai ser o negativo do gradiente da energia potencial. E se a gente dividir dos dois lados dessa igualdade pela carga de prova, dá para concluir disso que o campo elétrico vai ser o negativo do gradiente do potencial elétrico. Então é isso que nós vamos utilizar para calcular o campo elétrico a partir do potencial elétrico. Então agora a gente vai considerar aí superfícies equipotenciais em linhas de campo, né? Vamos começar definindo uma superfície equipotencial como sendo a região no espaço no qual o potencial é constante. Então, numa superfície equipotencial, a variação de potencial é nula, né? Essas regiões são perpendiculares às linhas de campo, como a gente pode ver nessa expressão, né? A variação infinitesimal de potencial equivale à variação infinitesimal de energia por carga. Isso aí é, como a gente viu na seção anterior, negativo do produto escalar F e escalar dl, que é o negativo do produto escalar do campo escalar dl, tá? Então vejam que se esse produto escalar aí é nulo, então esses dois vetores aqui só podem ser vetores perpendiculares. Por quê? Porque segundo a expressão trigonométrica de um produto escalar, né, segundo a expressão A, B, cosseno θ, né, esse produto escalar aqui só pode ser nulo para quaisquer módulos de A e B se esse cosseno de θ, se esse cosseno dessa inclinação for nulo, mas isso só vai acontecer para os ângulos que forem múltiplos aí dos ângulos de 90 graus ou π sobre 2, né? Então a gente pode concluir disso que as linhas de campo são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então a gente pode concluir que os vetores do campo elétrico são perpendiculares às superfícies equipotenciais, mas a gente ainda pode extrair mais uma conclusão. Vejam que um elemento infinitesimal de variação aí do potencial elétrico pode ser determinado pelo produto escalar do gradiente do potencial escalar dl, né? Isso vai ser, pela expressão trigonométrica de um produto interno, o gradiente da função potencial, multiplicado pelo elemento infinitesimal de deslocamento dl, multiplicado pelo cosseno da inclinação dentre os dois, né? Dentre o gradiente e o elemento infinitesimal vetorial de deslocamento. Veja que essa expressão vai ser máxima, né? Como ela depende aqui do cosseno, ela vai ser máxima quando o cosseno assumir seu valor máximo, né? Para um dado valor de gradiente
E para um dado valor de elemento infinitesimal, essa expressão vai ser máxima quando o cosseno for máximo. E o cosseno é máximo para inclinação zero quando ele vale 1. Então, a gente vai concluir disso que a variação de potencial é máxima quando o elemento infinitesimal de deslocamento vetorial for paralelo ao gradiente da função, ou seja, o gradiente vai apontar na mesma direção em que se dá o crescimento máximo de potencial. Como o campo elétrico é o negativo do gradiente, então ele vai apontar no sentido contrário, então ele vai apontar no sentido de decrescimento do potencial elétrico. Então são essas as duas informações que a gente já pode deduzir, essas expressões que a gente já havia determinado relacionando campo e potencial, né? Aqui tem duas ilustrações, né, mostrando como as linhas de campo são perpendiculares às equipotenciais, aqui no caso um potencial gerado por uma carga pontual, né? As equipotenciais aqui vão ser esferas concêntricas, tá? E as linhas de campo vão ser divergentes a partir da carga, então isso revela que de fato, né, elas são perpendiculares às equipotenciais. Aqui é a ilustração, né, de como se dá aí a relação, né, como é que fica a orientação das linhas de campo e das equipotenciais de um dipolo elétrico. Agora a gente já está chegando na seção final da nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre o potencial de condutores. Como a gente viu lá nas nossas aulas sobre campo elétrico, dentro de condutores, como o campo elétrico é nulo, né, nós vamos ter uma região que vai ser toda ela equipotencial. Por quê? Porque a variação de potencial, que é dada pela integral de caminho do campo escalar dela nessa região, qualquer que seja, né, vai se tornar nula porque o campo é nulo. Então, o potencial é sempre constante no interior de um condutor, seja ele preenchido, tem ele uma cavidade, né, mas vai ser sempre constante lá dentro. Para encerrar, vamos fazer alguns exemplos. Vamos primeiro calcular qual que seria o potencial de uma carga pontual e depois mostrar o princípio de superposição para cargas. Então, depois na sequência a gente vai ver essa figurinha aqui, deixa eu já exibir, né? Vamos calcular aqui o potencial elétrico devido a uma carga pontual situada na origem até essa posição de interesse. Como o potencial não depende do caminho, a gente pode escolher um caminho radial para simplificar esse cálculo, né? Então, uma linha reta que vai até essa posição de interesse aí. Então, vamos lá, a diferença de potencial, né, dentre o potencial na posição de interesse e o potencial na referência vai ser o negativo dessa integração, como a gente já viu. Como a gente está escolhendo um caminho radial, a escalar dele vai resultar em EDL, porque eles são vetores paralelos aí. Aqui a gente vai exibir, né, o campo de uma carga pontual como Q sobre 4πε0L², dl, né? E tá aí a figurinha que a gente está usando para modelar o problema. E aí, essa integração a gente pode fazer extraindo essas constantes e aplicando a regra da potência, né? Então, o expoente aqui do L vai ficar menos 2 mais 1, e isso vai ser dividido por menos 2 mais 1, e vai ser aplicado nos extremos R e R0. Aí a gente pode cancelar o sinal negativo e aplicar, né? Então, esse potencial, essa diferença de potencial seria dada por essa expressão, né? Aí, considerando que a influência da carga desvanece no infinito, né, seria interessante por isso aquela escolha do potencial e da energia potencial nula no infinito, a gente vai considerar que o potencial no infinito vai ser nulo, o que vai ser coerente, inclusive, com essa expressão matemática se a gente substituir o R0 por infinito, né? Isso aqui vai tender a zero, vai sobrar só essa expressão. Então, tá aí o potencial de uma carga pontual, é claro, sempre ressaltando, considerada em relação, né, a um potencial nulo no infinito. Tá? O princípio da superposição que a gente usou para forças, campos, também vale para potenciais. Então, o potencial de um conjunto de cargas pontuais é a soma dos potenciais de cada uma delas. Então, vai ser dada pela somatória dessas expressões. E aí vamos calcular aí o potencial gerado por um anel carregado a uma altura z, né, distante aí, uma altura z do centro desse anel. Então, estão aí os parâmetros do problema. Nós vamos considerar um elemento infinitesimal de carga ao longo do anel, né? Ele vai
ter aí um comprimento que vai ser um elemento infinitesimal de arco ds. E daí nós vamos considerar que esse sistema tem uma densidade linear de carga constante, que é a razão da carga pelo comprimento total do anel. Então, Q sobre 2πr, sendo R um raio do anel carregado. E daí nós vamos considerar que o elemento infinitesimal de carga vai ser a densidade linear de carga vezes o elemento infinitesimal de comprimento correspondente ds, conforme aqui no diagrama, né? Bom, se for assim, né, o elemento infinitesimal de potencial a uma distância de interesse vai ser exatamente o potencial gerado por uma carga. Nós vamos considerar que esse elemento infinitesimal de carga gera um potencial que simula o potencial de uma carga pontual. E aí a gente vai substituir essa distância R de acordo com o diagrama aqui, dá para ver que ela vai ser a raiz quadrada da altura z quadrado somada, né, com o quadrado do raio. Por quê? Porque o R está ocupando aí a hipotenusa desse triângulo retângulo, cujos catetos são z e r, né? Então, disso vai resultar que esse r vai ser essa raiz quadrada aí. E agora a integração vai ser realizada, né, de acordo com essa expressão. Então, tudo que é constante a gente pode extrair da integração. Perceba que o z e o r vão ser constantes, conforme se considerar aí os diferentes elementos infinitesimais de carga. Essa altura e esse r não vão mudar, então eles saem todos da integração. Fica fácil de integrar, né? A integração desse elemento infinitesimal de carga vai ser a carga total do sistema aqui. E aí, só para deixar isso em função do lambda, a gente pode reexpressar esse 4πε0 como 2 vezes 2πε0 para aparecer aqui o lambda e reescrever essa expressão em termos de lambda, né? É claro, né? Para isso aqui no argumento da raiz quadrada, né? Esse radicando aqui, a gente tem que tirar, claro, um r quadrado aqui em evidência, né? Então, daí essa expressão ter mudado para esse valor. Então, eu acho que para essa aula tá bom. A gente vai trabalhar mais alguns exemplos aí nas nossas lives no Moodle. Meu muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.